Eu queria pedir para você abrir a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler novamente do versículo 16 até o versículo 26. A semana passada, no domingo anterior, nós conversamos sobre esse mesmo texto, só que focamos um pouco mais nas obras da carne, o que o apóstolo Paulo quis dizer com o termo obras da carne e o que significa cada uma das ações humanas, da natureza humana, em busca de autossalvação, através dessas obras. E hoje, o nosso foco vai estar no fruto do Espírito. Então, o texto é o mesmo, entretanto, os versos nos quais nós vamos nos ater um pouco mais nessa manhã são outros. Mas eu vou fazer a leitura do texto todo, da perícope toda, para que nós possamos tanto recordar um pouco do que lemos a semana passada, quanto entendermos o contexto aqui de Paulo nesses versos, tá bom? Diz assim, capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Até aí. Paulo vai enfatizar para nós aqui que nós devemos viver sendo guiados pelo Espírito do Senhor, sendo guiado pelo Espírito Santo, sendo guiado pela voz de Deus que fala diretamente por meio do seu Espírito ao nosso coração. Devemos estar atentos àquilo que Deus tem para nós. Então ele vai mostrar que em nós há uma batalha interna, que é a luta contra a nossa carne. Carne, como vimos, se refere a essa natureza pecaminosa, ao desejo humano, aquilo que nós ansiamos. Como o próprio texto bíblico diz, o superdesejo, uma vontade quase que incontrolável que nasce em nós. Mas de maneira oposta ao Espírito. O Espírito, em alguns versos das Sagradas Escrituras, se refere ao espírito humano transformado por Jesus. Ou seja, fala sobre um coração regenerado, transformado, guiado pela voz do Senhor. Então, essa luta interna. A nossa natureza pecaminosa sempre busca satisfazer os seus desejos, a vontade própria. O nosso coração regenerado, transformado, vai procurar dar ouvidos à voz do Senhor, agir de acordo com a sua vontade. E para isso Paulo fala a respeito do fruto. Ele vai usar a expressão fruto para dizer aquilo que Deus faz no nosso coração, o que Deus molda em nossa vida. O fruto, ele é algo que é muito próprio da agricultura, Nós conhecemos o fruto, Um pé de limão dá o limão, é o fruto. Uma macieira dá maçãs, é o fruto. Uma bananeira, banana. Ou seja, o fruto ele é próprio da agricultura. E Paulo usa essa metáfora para falar sobre a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Então Paulo vai trazer uma figura, uma imagem, para que nós possamos, ao olhar para essa imagem, pensar na forma como Deus opera em nossas vidas. Então eu queria que você, junto comigo agora pela manhã,
pensasse um pouco sobre essa figura de linguagem que o apóstolo Paulo usa, que é o fruto do Espírito em nossas vidas. Uma das coisas que nós vemos sobre a fruta é que ela tem um crescimento que é gradual. A fruta, ela já não aparece no pé do jeito que nós acolhemos, correto? Você não chega lá num pé de abacate, o abacate do nada aparece lá. Ele surge, uma florzinha, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, ele é gradual. Não acontece do dia para a noite, ele vai crescendo. Às vezes nós nem nos damos conta de que ele está crescendo. Depois de um bom tempo que a gente é surpreendido e a gente fala, nossa, como cresceu, né? A gente se assusta. Por quê? Por mais que haja esse crescimento gradual, nem sempre esse crescimento gradual é visível para nós até que o fruto esteja formado. É interessante essa perspectiva do fruto, porque a obra do Espírito no coração humano é assim também. Deus está trabalhando em nós, Deus está trabalhando conosco, e nem sempre conseguimos enxergar tudo que Deus está fazendo. É gradual, é aos poucos, nós vamos amadurecendo, nós vamos aprendendo, até chegar um dia que a gente vai reagir diante de um problema de uma maneira diferente da qual nós reagiríamos anteriormente. E aí nós nos assustamos até com a maturidade que nós desenvolvemos. Ou seja, o fruto amadureceu. É a ação de Deus gradual nas nossas vidas. Nós passamos a ter um autocontrole que nós não tínhamos. Nós passamos a ter um pouco mais de paciência que nós não tínhamos. Mas não é do dia para a noite. Você não chega assim, dorme uma pessoa impaciente hoje, acorda uma pessoa paciente amanhã. Né? Podia ser, né? Mas não é. Você não dorme descontrolado hoje, sou pessoa descontrolada, e acorda amanhã com autocontrole. Leva um tempo, é o fruto, sabe? Aquele negócio vai estar crescendo, vai se desenvolvendo. Então a figura do fruto, ela traz isso para nós. Uma outra coisa que é importante sobre o fruto, é que o crescimento dele é inevitável. Não só é gradual, como é inevitável, ou seja, o fruto cresce, ele se desenvolve. O fruto saudável, ele vai crescendo. Isto se refere, de uma maneira simbólica, de que nós, cristãos, estamos passando por um crescimento, por um amadurecimento. É inevitável. Nós não somos os mesmos mais de ontem, nós estamos sendo transformados. É gradual, mas há transformação. Uma pessoa que teme a Deus, que crê em Deus, que vive na dependência de Cristo, inevitavelmente ela vai sendo moldada à semelhança de Cristo. É um processo, novamente repito, não é de uma hora para outra, de um instante para o outro, mas é algo inevitável. Se você está ligado à videira verdadeira, que é Cristo Jesus, inevitavelmente você vai desenvolver o fruto. Então isso vai seguindo, até chegar ao momento em que o fruto floresce. Então nós precisamos perguntar para nós mesmos, qual é o fruto que tem amadurecido, desenvolvido na minha vida? Como a minha vida tem sido transformada pelo Evangelho de Jesus? Porque é inevitável. O Espírito de Deus vai moldando a gente. Então há frutos crescendo, há frutos sendo mostrados. Nós somos salvos pela fé em Cristo, para darmos frutos. Então é natural que o fruto seja produzido. Uma outra coisa é que o fruto do Espírito, ele tem raízes internas. O fruto do Espírito tem raízes internas. O que isso significa? A vida não está no fruto em si. O fruto não é o que dá força, energia para a árvore. É a árvore que produz o fruto, certo? Se você pegar, vamos pensar numa fruta que vocês gostam aqui. Kiwi? Manga. Uma mangueira. Manga espada. Ou manga rosa? Qual que você prefere? Rosa, ela prefere a rosa. Qualquer uma. Sendo manga, tá bom, mas vamos pegar a manga rosa. Você gosta da manga. Aí você tem um pé de manga, só que ele não está produzindo ainda.
Aí você, na ânsia de querer ter manga logo, você vai no supermercado, pega umas 2 mangas, você amarra num galho e amarra ela na árvore. Vai produzir mais mangas? A manga vai continuar crescendo, se desenvolvendo, ou ela vai apodrecer? Vai apodrecer. Por quê? Porque não é o fruto que dá vigor à árvore, mas é a árvore que produz o fruto. As suas raízes são internas. Então, nessa simbologia do fruto, o que nós precisamos entender é que é o Espírito de Deus que faz produzir o fruto. Não é o fruto que faz com que nós tenhamos comunhão ou profundidade de intimidade com Deus. O caminho é inverso. Não tem jeito. Então, é a vida em Cristo que vai produzir o fruto e não o contrário. Então, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o fruto do Espírito é produzido em nós, mas o fruto do Espírito ou seja, é a presença do Espírito de Deus na nossa vida que vai nos conduzir à produção desse fruto, né? E o fruto é uma consequência natural daqueles que são filhos de Deus. É inevitável, porque você vai crescer, você vai se desenvolver, é gradual, não vai ser do dia para a noite, mas vai ter um processo de mudança, e tudo isso é devido a essa raiz interna que nós temos em Cristo Jesus. Uma outra coisa é que o crescimento do fruto, ele é simétrico aqui no texto. Ele é simétrico. Em que aspecto? Quando Paulo usa a figura do fruto, ele não diz no plural, frutos. Os frutos do Espírito são amor, paciência, alegria, benignidade. Ele não fala assim. Ele fala que o fruto do Espírito e aí ele coloca alguns termos presentes. O que Paulo quer dizer com isso é que o mover de Deus na nossa vida tem simetria. Na produção do fruto, todas essas coisas que são postas por ele, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, crescem juntos. O fruto do Espírito não produz só amor. Eu tenho muito amor, mas não tenho longanimidade. Eu tenho muita bondade, mas eu não tenho domínio próprio. É simétrico, cresce junto, porque é um fruto só. O fruto é um, e essas coisas estão presentes durante o nosso crescimento. Então, cresce em conjunto. Muitas pessoas já usaram, por exemplo, como símbolo, para tentar expressar o fruto do Espírito, como se fosse uma mexerica. Né? Quando você abre uma mexerica, a mexerica é um fruto, mas ela é uma das frutas que a gente consegue tirar os gomos, né? Então, a gente vai separando os gomos da mexerica, mas a mexerica toda está ali, né? Não dá, você não nasce uma mexerica com 3 gomos e faltando 8, né? Ela pode ser pequena, grande, aí é diferente, mas não tem jeito, é uma mexerica, né? Então, o fruto do Espírito é isso, é um fruto só, com áreas diferentes que são trabalhadas no nosso coração. Todas elas, de fato, precisam estar presentes, senão não há esse amadurecimento, né? Por exemplo, olha só, alguns exemplos que eu trouxe aqui para a gente nesse aspecto, né? A gente, às vezes, se vê com alguns pontos fortes. Nós temos características, então nas nossas características, às vezes a gente olha para essa lista e às vezes a gente se identifica com algumas, né? A gente fala, eu não tenho tudo, mas eu tenho um pouco, pelo menos, né? Não estou incluso em todas aqui, mas eu tenho alguma coisa. Só que às vezes nós confundimos habilidades que nós desenvolvemos no decorrer da nossa vida, ou então características do nosso comportamento, que nós identificamos como obra do Espírito de Deus na nossa vida, como se fosse o fruto. Mas não, pode ser muitas vezes habilidades adquiridas e desenvolvidas. Por quê? Porque da maneira que nós fomos criados, na situação na qual nós fomos inseridos, a gente pode desenvolver algumas coisas. Então, de que forma? Às vezes uma pessoa pode ser amável, ter o amor, e ter um comportamento no seu cotidiano mais gentil, ser uma pessoa mais diplomática, é uma demonstração de amor, é uma habilidade. Então ela vai fazer o quê? Ela chega num lugar, oi, tudo bem? Não, senta aqui, que bom que você está aqui. Aí tem uma discussão, a pessoa vai lá e é diplomática, não ataca,
não agride, não ofende verbalmente ninguém, é uma demonstração de amor. Só que a diplomacia e a gentileza, ela não necessariamente é obra do Espírito, pode ser a maneira como você foi educado, ensinado. Você pode até estar com vontade de estrangular o cidadão na tua frente, mas você vai ser gentil. Sabe aquele negócio que você... Senta aqui, por favor, antes que eu te derrube. Não, você não fala isso, né? Mas você está entendendo? Assim, você consegue agir com diplomacia, você consegue agir com amabilidade, mas muitas vezes vai faltar, por exemplo, fidelidade. O que é fidelidade nesse caso? Porque uma pessoa que age com amor, nesse sentido prático, de ser gentil, de ser diplomático, ela pode não ter coragem, às vezes, de enfrentar situações que ela precisa enfrentar. Essa amabilidade, essa forma gentil e diplomática, pode inibi-la de agir de maneira corajosa quando precisa fazer um confronto. Ou seja, você está vendo como não é obra do fruto? Porque ela desenvolve um aspecto, mas não desenvolve o outro. Não há simetria. Não há simetria. Isso é interessante porque quando nós olhamos para nós, para o nosso comportamento, a gente consegue ver muito presente isso, né? Então a pessoa pode demonstrar um verdadeiro amor pelas pessoas, mas às vezes falta para ela essa fidelidade com o seu propósito de vida, com a direção que Deus está lhe dando, porque ela precisa manter essa relação. Então assim, algumas pessoas, elas podem parecer felizes, cheias de vida, que é alegria, certo? Está aqui no fruto do Espírito, alegria. Então a pessoa, ela é muito alegre, você chega, a pessoa está sempre com um sorriso no rosto, que bom que você está aqui, que legal, vamos fazer, vamos não sei o quê. A pessoa está, nossa, animadíssima com tudo. Só que assim, quando você se aproxima um pouco mais, essa pessoa não tem amizades profundas, ela não tem amizades sinceras, ela não tem amizades construídas no decorrer da vida. Por quê? Ela demonstra uma alegria, mas ela não tem fidelidade, ela não tem relacionamentos de fato profundo, ela não é uma pessoa confiável, uma pessoa que estabelece laços profundos, está entendendo? Mostra uma perspectiva que está no fruto, mas não há simetria. Parece que aquela pessoa é a pessoa mais feliz do mundo, mas ela não tem ninguém perto dela, porque essa alegria que ela demonstra não é suficiente, porque não é obra do Espírito, é alguém que aprendeu, não, você tem que olhar a vida de uma maneira alegre, você tem que olhar para frente, você não pode deixar as coisas te abater, ou seja, a pessoa tem uma perspectiva de vida positivista, mas não necessariamente um relacionamento de fidelidade, de bondade, de benignidade. Então não é fruto do Espírito, é a maneira que a gente foi criado. Enquanto tem gente que é pessimista, com tudo, ó Deus, ó céus, ó vida, você tem gente que não vai dar certo, não sei o quê. Então, são coisas que estão presentes. Então, quando nós pensamos nesse aspecto, é necessário que nós lembremos que a obra do Espírito acontece de uma maneira total. A alegria que as pessoas podem apresentar pode não ser uma alegria real, pode não ser fruto do Espírito, mas pode ser tão somente uma maneira de lidar com as coisas. A pessoa pode demonstrar alegria, mas não ser bondosa, não ser amável, não ser uma pessoa que tenha profundidade, né? Então, é assim que eu queria que você enxergasse hoje comigo o fruto do Espírito. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles, para a gente poder seguir. Alguém quer dizer alguma coisa até aí? Excelente exemplo. A pessoa pode fazer assim, eu tenho domínio próprio, a gente chega numa reunião ou numa conversa, você está exaltada, nervosa, a pessoa na dela, tranquila, só que às vezes acabou a reunião, ela vai lá e detona você pelas costas. É uma outra condições. Uhum. Ela te ataca de outra forma, né? É isso aí. Porque às vezes se confunde esse tipo de coisa com o fruto do Espírito, né? Eu tenho domínio próprio, eu tenho alegria, eu tenho amor, né? E a gente tem as nossas habilidades, nós temos as nossas habilidades naturais, né? Todos nós temos. Não adianta, a gente sabe, tem gente que é mais cautelosa, mais diplomática, o outro é mais irradiante de alegria, né?
né? A pessoa chega e, nossa, muda o clima, né? Conta piada, não sei o quê, tá? E é bom, mas nem sempre isso é fruto do Espírito, pode ser uma característica que nós desenvolvemos no meio que nós fomos criados, na maneira como nós tivemos que lidar com as coisas. É diferente da obra do Espírito. A obra do Espírito, ela é simétrica, ela vai trabalhando com todos esses aspectos. Então eu vou falar um pouco sobre eles aqui, e olha só, amor, eu trouxe a lista para a gente ir acompanhando esses termos. Amor, o amor significa você servir uma pessoa para o bem dela. Então é para você servir para o bem dela, não para o seu próprio bem, né? Pelo valor que a pessoa tem. Então, por você gostar da pessoa, você demonstra amor, independente de qualquer coisa, não pelo que ela possa proporcionar para você. Eu demonstro amor para com a dona Neide, não pelo que a dona Neide pode me oferecer em troca, mas porque eu amo a dona Neide. Eu demonstro amor para a dona Sônia, porque eu amo a dona Sônia, não para receber alguma coisa em troca da dona Sônia. Quando eu amo a dona Neide ou a dona Sônia, pelo que elas podem me retornar, aí já não é fruto do Espírito, porque aí é interesse. É interesse. Vocês estão entendendo? Isso não é amor. Eu amo fulano de tal porque ele pode me dar alguma coisa que eu queira. E pode ser qualquer coisa. Isso não é amor, isso é interesse próprio. Então não é fruto do Espírito. Eu amo. É fácil amar, né? Aí sim. Qual que é o oposto do amor? Uma das coisas do oposto do amor que ele põe para nós é medo. O medo é você se autoproteger, então você demonstrar amor porque essa pessoa não só pode lhe oferecer algo, mas ela pode te prejudicar em algo. Então é outra forma de demonstrar aceitação, né? E também em querer usufruir de algum benefício que a pessoa possa lhe dar. A falsificação do amor é esse afeto egoísta, ou seja, eu estabeleço um vínculo, mas pensando em algo que possa me fazer sentir melhor ou me sentir bem. Olha como a linha é tênue, mas ao mesmo tempo a motivação ela é gritante. Amor. Alegria. O que é alegria? A alegria é o deleite, a satisfação que você tem em Deus, tão somente por quem Deus é, pela beleza de Deus, pelo valor que você reconhece que Deus, por ser o Criador, o sustentador de todas as coisas, você o adora e você se alegra nele, isso é alegria. O oposto da alegria é desesperança, é você perder a esperança e entrar até em desespero. Então, ao invés de se alegrar, você se desespera, você deixa de confiar. A falsificação da alegria é o entusiasmo que às vezes as pessoas têm, que é firmada nas coisas boas que ela recebe, nas bênçãos. Você já ouviu aquela expressão tão conhecida no meio cristão, que as pessoas querem a bênção, mas não quer o abençoador, né? Quer dizer assim, quer as coisas boas que Deus pode dar, mas não quer o compromisso com Deus, né? Quer dizer, eu quero as coisas boas. Então essa alegria, ela trabalha muito com essa questão da demonstração efusiva de um sentimento momentâneo. Não é um compromisso. Agora, a alegria do Espírito é essa satisfação que a gente tem em Deus, independente de qualquer coisa, independendo do que a gente receba ou não. Eu queria e precisava tanto comprar algo, consegui comprar, estou alegre, mas não consegui, estou alegre também. Agora, quando, não, está vendo, nada certo para mim, tá louco, Deus não abençoa eu, só abençoa os outros. Não é alegria. Não, agora estou feliz, Deus me deu o que eu queria. É igual criança mimada, né? A mãe deu o que ele quer, minha mãe é a melhor mãe do mundo, não deu, minha mãe é a pior mãe do mundo, não me dá nada. Você está entendendo? Assim vai ficar aquela relação de interesse, não tem alegria. Pelo menos sincera, né? Lógico que na criança a gente entende isso, que faz parte de um processo de amadurecimento, né? Mas aí a gente tem umas crianças de 50, 55 anos, né? Até mais, né? Até mais. As crianças de 70, 80, né? Ai. Paz também está presente no fruto do Espírito. O que é paz? Paz significa a confiança, o descanso que nós temos na sabedoria e no controle de Deus. A gente sabe que Deus tem tudo em suas mãos e a gente descansa. A gente sabe que Deus tem sempre o melhor para nós. Ela substitui a ansiedade do nosso coração, substitui a preocupação excessiva, né? Isso é paz, ou seja, a gente tem preocupações naturais, mas essa preocupação angustiante dá lugar a essa tranquilidade. Agora, a versão da falsa paz
é a indiferença, é a apatia. Você ter paz diante de um problema, você ter paz em Deus diante de uma circunstância de adversidade, é diferente de você estar totalmente apático ao problema que você está enfrentando, a falta de interesse. Porque tem gente que fala assim, está tendo um problema sério na família, as coisas acontecendo, ou na igreja, ou em qualquer lugar, está um problema sério, a pessoa fala, eu estou em paz. Na verdade, não é essa paz do Espírito que fala, não, eu sei que Deus vai fazer o melhor, é uma paz assim, estou nem aí para isso não é fruto do Espírito, né? Isso é indiferença, isso gera mais problema, é tipo assim, que vem de baixo, não me atinge, sabe esse negócio de descaso, e fala, não, estou em paz, isso não é fruto do Espírito, isso é um bloqueio, inclusive, na maneira de lidar com as dificuldades da vida, né? Então, isso faz parte. Paciência. O que é a paciência? A capacidade de enfrentar problemas sem perder a cabeça. Lá em Minas, nós diríamos sem perder as estribeiras. Essa você conhecia, né, Darcy? Oxi! Sem perder as estribeiras. Então, a gente precisa entender que paciência é você enfrentar esse problema, sem você perder o bom senso, sem você partir para o ataque ao outro a torto e direito. Sabe aquele negócio que você fica tão irritado com as coisas, a paciência se esgota e você vai para o ataque, você perde a noção, né? Então, o oposto da paciência é o ressentimento que se cria no coração humano contra Deus e contra as pessoas. Então, ao invés de ser paciente, você começa a questionar Deus, por que Deus permite, você começa a culpar Deus em relação a tudo que está acontecendo e você se ressente. Não só com Deus, mas também com as pessoas que estão à sua volta. A falsificação da paciência, que é uma demonstração errada de ser paciente, é a pessoa ser cínica. Sabe o cinismo presente, assim? A pessoa vai ironizando tudo, e ela tem falta de cuidado com as coisas. Ela diz, isso é pequeno demais para eu me preocupar. Isso? Nossa, eu não estou nem aí com isso não. Sabe esse tipo de, até deboche? Parece que ela está paciente, mas não é paciência fruto do Espírito, é uma maneira de agir com cinismo. E o Espírito Santo de Deus não nos torna cínicos. O Espírito Santo de Deus não nos torna pessoas que agem com cinismo diante dos problemas, nos torna pacientes. A gente entender que nem sempre as coisas são fáceis e que demanda tempo. Benignidade. O que é benignidade? A capacidade de servir o próximo, servir as pessoas de maneira prática, né? Colocar de maneira prática ações que contribuem para com o próximo, de modo que nós mesmos nos tornemos mais sensíveis em relação àquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas e aguardar isso de acordo com o tempo que é necessário. Então, a gente se põe à disposição do outro e tem essa benignidade, a gente consegue esperar o que Deus está fazendo, né? A gente não quer atropelar tudo. O oposto disso é inveja. A gente, ao invés de ter essa paciência, essa benignidade, né, com o outro, a gente ter um sentimento de inveja e de não querer que as coisas boas aconteçam na vida dos outros. Uma alternativa falsificada, o texto põe para nós aqui, são as boas obras manipuladoras. Aí é quando você faz o bem para o outro, mas você sempre faz esperando algo também em troca, sabe? Ou então, fazendo o bem, mas tentando convencer a pessoa de outra coisa. Você vai sempre manipulando os outros. Esse é o oposto e a falsificação da benignidade. Você não é bom para o outro, porque você quer ser bom, e você quer o bem do outro, mas você faz o bem para o outro porque você espera que a ação benigna traga para você algum benefício em troca. Então você vai fazendo isso como um jogo. Bondade. Se a versão de alguém tiver diferente, pode falar, viu, gente, que a gente fala, mas bondade. Ser a mesma pessoa em qualquer situação, em vez de um impostor ou um hipócrita. Ser bondoso, agir com bondade, é você ser quem você é, sem usar de uma máscara, né? Ser hipócrita eram pessoas que faziam teatros e colocavam uma máscara, é você fingir ser quem você não é. Mas, ao mesmo tempo,
ser bondoso e ser quem você não pode ser uma desculpa para você dizer coisas indelicadas, tentando demonstrar uma identidade, uma identificação coerente, sabe? Você perder a cabeça e às vezes agir de uma maneira abrupta com as pessoas, na tentativa de, eu penso isso mesmo, né? Tipo assim, o que eu penso, como eu penso isso mesmo, é uma justificativa para um ataque ao outro. Não, você pode dizer o que você pensa, mas com bondade, com compaixão, né? Com misericórdia, saber se expressar. Então, a bondade é você ser íntegro. Tem algumas Bíblias que traz a versão de integridade. Bondade também é integridade, aqui pelo termo que Paulo usa. Então, você ser íntegro, você ser bondoso nesse aspecto, é você não dizer algo que você não concorda, mas você dizer as coisas que você pensa de uma maneira respeitosa. Isso é bondade. Porque às vezes a gente perde a bondade, né? Pode falar. Ter empatia, né? Se pôr de fato no lugar do outro, com a sua história, com seus traumas, com as suas dores. É algo muito, muito importante, isso é ser bondoso. Porque às vezes nós estamos fora do sofrimento, a gente olha até com dó. Muitas vezes, a gente, a situação, a gente tem até dó. Mas dó não é ter necessariamente a empatia, né? Não é empatia. É você entender que aquela pessoa enfrenta os seus traumas, suas lutas, e que você aceita e a compreende em meio a tudo isso que ela está sofrendo, né? Você legitima a dor dela, você não diminui ela pela dor, você não age com indiferença, você não se põe acima dela, mas você se coloca como igual e entende que a dor que ela está passando é uma dor real, né? E às vezes para a gente é difícil isso, porque o que dói no outro às vezes não dói na gente, né? O sapato que aperta o pé de um não aperta o pé do outro, né? E a gente precisa ter essa empatia, né? A gente precisa ter essa compaixão, né? E a gente nunca sabe, né, o que as pessoas estão enfrentando, né? Esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, um amigo meu, pastor, mandou um videozinho para mim, no Instagram, e eu fui ver, né? Eu falo que eu fui ver, porque eu nem sempre vejo tudo que me mandam, né? Não dá tempo de ver as coisas, mas hoje fui ver. E ele mandou um videozinho interessante, assim, que era um vídeo mostrando se nós soubéssemos o que está no olhar das pessoas, né? E aí ele vai colocando a cena das pessoas entrando, né? Aí mostra um senhor sendo carregado numa cadeira de roda e embaixo escrito, né? Assim, ele está esperando uma cirurgia de emergência e não sabe se ela vai sair. Aí mostra um outro andando, dizendo assim, olha, sua esposa acabou de ter o primeiro filho. Aí mostra um senhor dentro do elevador e aí aparece, sua esposa está em câncer terminal e ele não sabe o que vai fazer para comunicar aos filhos. E vai mostrando as pessoas, assim, no seu dia a dia e mostrando qual a realidade que aquela pessoa está enfrentando. E a gente não sabe, a gente vai no supermercado fazer uma compra, a gente não sabe o que a moça do caixa está passando, né? A gente vê lá, de repente a mulher está passando por um problema sério no casamento, está à beira da separação, está sofrendo violência física, você encontra uma pessoa que você cruza na rua, a pessoa está viajando, assim, está com o olhar perdido, às vezes está com o filho internado no hospital com uma doença grave. A gente não sabe o que as pessoas estão passando, né? A gente não sabe o que está no coração, o que está na mente, né? A nossa percepção é muito, muito limitada, né? E a gente, às vezes, a pessoa faz uma coisa que, barbeiro, né? E às vezes tem uns barbeiros aqui em Mojimirim mesmo, né? Mas, e a gente, às vezes, fica irritado com as pessoas, a gente não sabe onde que a pessoa está com a cabeça, o que ela está passando, o que ela está enfrentando, né? A gente é muito... Uma bagagem, com todo o seu histórico. Bom, então a gente precisa ter bondade, ter empatia, se pôr no lugar de fato do outro. Fidelidade, ser plenamente confiável e fiel à própria palavra, né? Então, fidelidade é a gente ser confiável, pessoas que assumem o que fala. O que é o oposto de fidelidade? É ser oportunista, né? Ao invés de ser fiel, a pessoa é oportunista, ou seja, eu concordo com você porque eu acho que é melhor mudar até de opinião, porque senão eu vou ser prejudicado. É uma pessoa oportunista. Mas o caso do oportunista, ele concorda até não concordando, se for uma coisa que beneficia ele.
Entendeu? No oposto, né? No oposto da fidelidade. A pessoa nega o seu próprio, como é que eu diria? O seu próprio caráter por algo em troca. Então para ter uma promoção no meu trabalho, eu vou concordar com isso aqui, mesmo discordando de tudo, eu vou concordar porque é uma oportunidade. Aí se aparece um outro que oferece outra coisa totalmente diferente daquela, eu concordo com ele porque vai ser uma outra oportunidade, é o oportunista. É a pessoa que muda, ela vai mudando porque é onde ela vai se beneficiar mais. É isso aí. Então, o oposto é procurar as oportunidades. E às vezes as pessoas vão fazendo muito isso, né? Vai pegar a oportunidade, me beneficiou. E eu vi esse videozinho, muito bom. Tem um filme. O filme acho que eu não assisti, não. Interessante. Acontece muito, né? De vez em quando acontece muito, né? É isso mesmo. Isso aí. Amabilidade. O oposto da amabilidade, na versão de vocês está amabilidade, está mansidão, né? Está mansidão. Mansidão pode ser traduzido como amabilidade, humildade, abnegação ou mansidão, tá bom? São as traduções. O oposto é você ser sempre superior ou voltado para o seu próprio interior, ou seja, ao invés de pensar no outro, se preocupar com o outro, você preocupa só consigo mesmo, né? Não é ser inferior, mas é tratar o outro como igual. Você ter mansidão é você olhar para o outro com essa compaixão e tratar o outro semelhante a você. E por fim, domínio próprio, que é a capacidade de você colocar o que é importante acima do que é urgente. Então você conseguir fazer essa distinção, saber controlar, para você não ser impulsivo ou descontrolado diante das situações que a vida possa trazer para você, né? Então, você sempre procurar essa sabedoria e esse discernimento. Esse é o fruto do Espírito que precisa ser visto por nós e desenvolvido no nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Portanto, que Deus possa mover o nosso coração, mover o seu coração, dirigi-lo, dirigi-la, para que a boa vontade de Deus, perfeita e agradável, se cumpra. Então, o fruto, ele é gradual, o fruto, ele é simétrico, ele vai crescer, na nossa vida com Deus não tem como, é irresistível o crescimento, mas nós precisamos buscar andar no Espírito ao invés de satisfazer a vontade da carne, e que esse fruto seja desenvolvido em nós pelo Espírito Santo de Deus, de maneira crescente em todos os aspectos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, mais uma vez por esta manhã de domingo, obrigado porque a Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que é apta para discernir o pensamento e o propósito do nosso coração. Quero clamar ao Senhor que nos ajude para que o fruto do Teu Espírito possa produzir em nós. Sabemos que esse fruto não pode ser algo que nós mesmos venhamos a desenvolver. É só o Senhor, ó Pai, que pode desenvolvê-lo em nós. Nós estamos ligados à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, e pedimos que a ação do Teu Espírito nos molde. Abençoe cada irmã e irmão aqui, e que todos nós vejamos, ó Pai, esse crescimento contínuo e constante. Sê conosco, nos ajude a amar mais, nos ajude a ser mais manso, a sermos benignos, nos ajude a vivermos em alegria, a termos domínio próprio, Deus eterno, a sermos benignos com as pessoas, pacientes. Deus, que as características do fruto do Espírito esteja presente em nossas vidas. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos e irmãs. Deus nos abençoe.